Oi, estamos de volta mais uma vez no nosso programa Palavra e Família. Eu sou a Carol Eu sou o Davi. e hoje queremos conversar um pouco sobre a mãe que por alguma razão está criando seus filhos sozinha. Talvez ela perdeu o marido, talvez ela nunca teve marido, talvez foi abandonada. Não sabemos a razão, mas ela se encontra numa situação em que está criando os filhos de uma forma sozinha. É possível ela criar esses filhos para a honra e glória de Deus? Como podemos encorajar essas mães? Estamos falando mais diretamente para as mães porque é mais comum, mas também conhecemos casos de homens que, por qualquer motivo, estão criando seus filhos sozinhos. Os princípios são os mesmos. E tem precedente bíblico por trás de tudo isso. O que vem à mente, em primeiro lugar, é a mãe e a avó de Timóteo. Duas cartas do Novo Testamento escritas para o filho genuíno na fé, filho de Paulo como pai espiritual, mas o segredo do sucesso espiritual de Timóteo foi devido à sua mãe e avó. Nós sabemos do caso da mãe que foi casada com um gentil, provavelmente pagão, e segundo Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo diz assim para Timóteo: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Notem que Paulo não fala de nenhum pai investindo na vida do seu filho, neto Timóteo. E eu estou certo de que essa fé também está em ti. Mais tarde, Paulo fala da segurança que ele tinha de que Timóteo havia aprendido desde infância as Sagradas Escrituras. Nós sabemos a importância que o pai tem na criação dos seus filhos. O apóstolo Paulo fala diretamente para pais nisso, mas não é impossível, certamente, uma mãe sozinha criar seus filhos na família da fé. Sim, existe muita esperança. É, Deus é o suficiente para dar tudo que você precisa. E nós temos muitos exemplos de mães piedosas que, sim, criaram filhos sozinhas e esses filhos cresceram para servir e trazer muita honra e glória ao Senhor. Eu tenho uma tia que foi abandonada pelo marido, que criou um casal de filhos de uma forma muito piedosa. Conheço várias mulheres na nossa igreja que ficaram viúvas muito cedo, logo após o nascimento do filho, e conseguiram, com muita ajuda de pessoas da igreja, muita dependência em Deus, de criar esses filhos de uma forma muito, muito saudável. E nós sabemos pela palavra de Deus que Ele, Deus, é o pai dos órfãos. Deus é o marido das viúvas. É Deus quem cuida. E a mãe sozinha, especialmente nesse caso, precisa deixar muito claro esse fato e essa bondade, essa graça de Deus. Mas vamos compartilhar alguns princípios básicos, simples, para encorajar aquela mãe que está se esforçando, trabalhando, sustentando o lar e querendo investir espiritualmente. Um erro que nós temos visto muitas vezes acontecer são essas mulheres, especialmente quando tem uma história de divórcio, traição, abandono, falar mal do marido e pai dos seus filhos. Isso não pode acontecer. Que bem pode sair da mãe envenenando o coração dos seus próprios filhos contra o pai. Às vezes, talvez tenha que mordar a língua, os lábios, para não falar, fofocar, ou até falar verdades, mas que possam machucar profundamente o filho. Precisa fugir disso. Agora, vamos supor que você sabe que você errou no passado, você fez algumas coisas que não deveria ter feito e por causa disso você se encontra nessa situação.
Muitas vezes a desculpa é: ah, mas eu não posso falar nada, eu não posso ensinar nada, porque eu seria hipócrita. Não. Hipocrisia é fingir algo que é fingir ser algo que você não é. Agora, você admitir os seus erros, você ser humilde e falar: filho, eu errei, eu não obedeci aquilo que Deus pediu de mim, mas eu vou te mostrar então a não como viver sem cometer as mesmas falhas que eu cometi. Então, ajudar o seu filho de uma forma humilde, talvez até pedindo perdão de coisas que você tenha feito de errado, mas buscando em Deus, então mostrar qual seria o caminho certo. Outra, outra tentação muito grande para pais que se encontram na situação de criar filhos sozinhos é de tornar o filho o centro de tudo. Tudo na sua vida gira em torno desse filho. E nós já gravamos um programa chamado Filhocentrismo, onde nós abordamos isso. Mas para uma mãe ou um pai sozinho, a tentação é ainda maior, porque você se vê vivendo em torno desse filho. Cuidado com isso. O seu relacionamento com Deus é prioritário. E tirando a força, a energia, tudo que você precisa desse relacionamento que você tem com Deus, então você vai ser a mãe ou o pai que precisa para esse filho, mas ele é um membro bem-vindo à sua família. Ele não é o centro. Acho muito importante também procurar maneiras dentro da igreja. A igreja é a família de Deus. A igreja é a casa, a família para aqueles que não têm outros membros da sua família que conhecem a Jesus. Então, expondo seu filho a homens piedosos, outros casais, permitindo, encorajando seu filho a ter contato. Uma das razões porque nós achamos também necessário as igrejas terem casais trabalhando em departamentos infantis para ter a presença forte de um homem como modelo na vida dos seus filhos. Obviamente, você tem que tomar cuidado, não pode se intrometer em outras famílias, mas a igreja, como família de Deus, dá muitas oportunidades para isso acontecer. E na sua própria família estendida, a mesma coisa. O seu irmão, o tio dos seus filhos, que poderia ter esse papel, o seu pai, os avós também podem fazer muito disso. Cuidado para não se isolar, porque você se acha talvez diferente de outras famílias, mesmo que hoje, menos que metade das famílias em nossos dias são famílias tradicionais nucleares, pai, mãe e filhos. Já é a maioria. Mas procure envolver seu filho com esses outros modelos. Outra ideia é procurar ajuda especificamente na área financeira, alguém que possa te orientar a saber como fazer um orçamento correto, como não entrar em dívida, como ser uma boa mordoma daquilo que Deus deu para você. É um desafio muito maior se você está sozinha, mas também se você está sozinha, ter o tempo necessário para investir com seus filhos é extremamente importante, porque você não tem com quem dividir isso. Talvez você tenha que tomar umas decisões difíceis de diminuir o nível da sua vida, daquilo que vocês querem, justamente para poder investir mais tempo nesses anos que voam tão rápido, para que você tenha como criar e investir no relacionamento com seu filho. Ser mãe e pai não é tarefa fácil, mas pela graça de Deus é possível. Você está criando o seu próprio Timóteo. Você é uma fazedora de rei, apóstolo, ministro, engenheiro, médico, mas acima de tudo, homem ou mulher fiel ao Senhor. Então, desempenhem a sua tarefa com fidelidade e dependência total da graça de Deus para criar o seu Timóteo.